Hoje a gente vai falar de círculo trigonométrico ou circunferência. A gente define a circunferência que está centrada num ponto O, que costuma ser a origem do nosso plano cartesiano, e tem raio 1 como a circunferência trigonométrica. Como é que a gente trabalha com ela? A gente convenciona que a gente vai medir os arcos dessa circunferência sempre partindo do ponto 1, 0, que a gente chamou aqui de A. E aí, se a gente anda no sentido positivo, no sentido anti-horário, a gente diz que a gente está andando no sentido positivo. Se eu meço um arco no sentido horário, posso fazer isso? Posso, só que aí eu estou andando no sentido negativo. Eu vou colocar ali um sinal de menos na minha medida para indicar que eu estou andando no sentido contrário. Observem também que a gente tem aqui as mesmas divisões lá do plano cartesiano dos quadrantes, né? Eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante na minha circunferência trigonométrica. E como é que a gente vai trabalhar com ela? A gente vai associar números reais a pontos da nossa circunferência trigonométrica. Então, a todo número real, variando de 0 a 2π, então eu tô falando aqui de número real, sem unidade de medida. Tô falando lá do número 1, 2, do número π, ou do número π sobre 2. Então, a gente vai associar esses números um ponto da nossa circunferência. Que ponto? O ponto P tá aqui. O arco AP, ele tem medida x radiano, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número π sobre 2. Eu vou associar o número π sobre 2 ao ponto C da minha circunferência. Que ponto C é esse? É o ponto tal que o arco AC mede π sobre 2 radiano, né? Reparem, π sobre 2 radiano é 1/4 de 2π, que é a circunferência completa. Ou posso também olhar como 90 graus, que é a quarta parte de 360 graus. E aí eu digo então que esse ponto C é a imagem do número π sobre 2. Eu posso fazer isso com diversos outros números. Tem aqui vários exemplos de números entre 0 e 2π associados a pontos da minha circunferência. E observem que a gente está então associando um número real a uma medida de arco, e esses números eles são numericamente iguais, né? O número real e a medida em radiano. Eu associo o número π sobre 2 ao arco correspondente a π sobre 2 radiano. Por que que eles coincidem numericamente? Porque como é que a gente mede mesmo um arco? A gente tem a medida angular e a medida linear, que a gente chama de comprimento. Então, essa medida angular alfa e esse comprimento L, eles têm uma relação entre si. Em geral, a gente calcula essa medida alfa fazendo o comprimento L dividido pelo raio. Mas aqui na nossa circunferência trigonométrica, esse raio vale 1, a gente definiu assim. Então, a nossa medida angular, ela coincide numericamente com a linear. Então, vamos ver uns exemplos. Um exercício do livro, número 17. Considere os pontos P, Q e R da circunferência trigonométrica. Qual o número real entre 0 e 2π associado a cada um desses 3 pontos? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplesmente calcular a medida do arco A, partindo daquele ponto A, que é o ponto 1, 0, até cada um desses 3 pontos, né? Então, observem aqui que o ponto P, ele forma aqui um arco com esse ponto A de 45 graus. Mas lembrem, eu associo ao número real com a medida em radiano. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar essa medida que foi me dada em graus para radiano. E aí, vamos lembrar, 45 graus, eu posso pensar que 45 graus é, por exemplo, a metade de 90 graus. Metade de 90 graus eu sei que é π sobre 2, então eu sei que 45 graus igual a π sobre 4, por exemplo. Isso é um jeito de fazer, existem diversos. Vamos ver o ponto Q, porque o ponto Q tem mais maneiras ainda de se fazer. Quem é o ponto Q? O que eu posso fazer aqui? A gente viu algumas maneiras diferentes na aula, né? Primeiro modo, que é o mais básico, que eu posso fazer sempre. A gente viu lá na aula de radianos e graus que
180 graus é equivalente a π radiano. A gente viu que 360 graus é equivalente a 2π radiano, é a volta completa. E aí disso eu tiro várias outras relações, né? 180 com π ou 90 com π sobre 2. Eu uso a que eu quiser, né? A mais normal é usar essa aqui, 180 com π. E aí eu vou fazer uma proporção. Eu quero, então, encontrar o ponto Q agora. O ponto Q, como é que eu vou calcular ele? Eu sei que meia volta aqui não está explícito, mas meia volta eu sei que é 180 graus. Se eu percorrer mais 30 graus, eu chego lá no meu ponto Q. Então, 180 mais 30 dá 210. Então, eu vou fazer a proporção aqui. 210 graus está para x radiano, que é o que eu não sei. E aí, eu vou usar vou fazer uma regra de 3 para resolver isso. Vou multiplicar cruzado. E eu vou obter que x radiano é igual a 210 graus vezes π radiano sobre 180 graus. Eu mantive aqui as minhas unidades de medidas para eu entender o que está acontecendo aqui, né? Eu estou dividindo graus com graus, então eu vou obter um número real, né? Se graus, essa unidade de medida de graus vai morrer aqui, só vai me sobrar o radiano, que é o que eu quero. Então, ficou essa continha para fazer. 210 dividido por 180, eu posso simplificar para 7/6 e eu mantenho meu π radiano e eu obtive a resposta. Uma segunda maneira de fazer seria observar que quando eu multiplico um número por π radiano dividido por 180 graus, eu não modifico ele. Por quê? Porque π radiano dividido por 180 graus dá 1. Porque eles representam a mesmíssima coisa, escritas de formas diferentes. Π radiano é meia volta, 180 graus também é meia volta. Estou dividindo o número por ele mesmo, apesar de eu estar trabalhando com unidades de medidas diferentes. Então, se eu multiplico o número por 1, nada muda. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar, então, o meu 210 graus e multiplicar por 1. Não vou mudar nada, não vai estar errado. Só que quando eu escrevo 1 dessa forma, π radiano sobre 180 graus, eu consigo manipular essa conta de um outro jeito, né? Eu posso agora, então, simplificar o 210 com 180 graus e manter o π radiano. E eu vou ter, obviamente, a mesma resposta que anteriormente. Observem que a conta que eu fiz nesse modo 2 é a mesma conta final do modo 1. O modo 1 caiu exatamente nessa mesma conta. E qual seria o modo 3, né, que a galera falou aí em aula? Eu estou observando que esse ponto Q, ele é 180 graus mais 30 graus. Mas eu já sei de cor quanto é 180 graus em radiano e também sei quanto é 30 graus em radiano. Então, eu posso pegar aqui o meu 180 graus em radiano, que é π, e o 30 graus em radiano, que é π sobre 6, e simplesmente somar essas frações, né? Eu somo a fração. Então, 1 com 1/6 dá 7/6 π radiano, e aí, de novo, eu obtive a minha resposta de uma terceira forma, beleza? E eu posso fazer análogo para o ponto R, né? Você escolhe a forma que você mais gosta. A que eu mais gosto é simplesmente multiplicar por π e dividir por 180 graus. E aí foi o que eu fiz aqui para encontrar o R, que deu 5π sobre 4. Agora vamos observar o que acontece de especial no nosso círculo trigonométrico. Ele tem várias simetrias. O que é simetria? Eu digo que duas coisas são simétricas quando eu tomo como referência alguma linha divisória. Nesse caso aqui eu tenho essa linha vertical que está em lilás como a minha linha divisória, como se ela fosse um espelho. E aí esse ponto P vai ver como imagem dele nesse espelho esse ponto P'. Eu tenho dos dois lados tudo igual, né? Reparem, eu tenho aqui o ponto P e o P' a mesma distância dessa linha roxa. Eu tenho que esses ângulos que eles formam com o eixo X são iguais. Eu tenho que esses arcos que eles formam com o eixo X são iguais, né? Isso que é simetria. E então, eu tenho aqui a simetria em relação ao meu eixo vertical. Se eu tenho um ponto P, a gente diz que o simétrico em relação ao eixo vertical é o ponto P'. E aí, qual é a relação dos ângulos que esses pontos formam aqui na minha circunferência trigonométrica, né? Então, a gente falou que esse ângulozinho aqui do P com a parte positiva do eixo X é igual a esse ângulo do P' com a parte negativa do eixo X. Mas quando eu falo em pontos na minha circunferência trigonométrica, eu quero calcular o ângulo
que eles formam sempre com a parte positiva do eixo X. Então, se esse ponto P forma um ângulo Azinho, com essa parte positiva do eixo X, qual vai ser o ângulo que esse ponto P' vai formar? Ora, eu vou pegar aqui, eu vou observar aqui, se eu pegar a meia volta completa, né, meia volta, e diminuir desse pedacinho, eu obtenho o que eu quero, eu tenho o arco AP'. Então, eu vou fazer exatamente essa conta. Meia volta é π radiano. Então, π menos esse Azinho vai me dar a posição do meu ponto P' na minha circunferência trigonométrica. Então, por exemplo, eu tenho que o número π sobre 4, o simétrico, né, do ponto π sobre 4 em relação ao eixo vertical, é o 3π sobre 4. Como é que eu descobri esse valor? Eu fiz lá aquela continha que a gente acabou de ver. π menos π sobre 4. Beleza? Ou também posso falar que os pontos Q e Q' marcados aqui são simétricos. São imagens do zero e do π. Aquela continha funciona? Funciona. Se eu faço π menos 0, que é o meu A aqui, eu obtenho o meu próprio π. Então, eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Eu tenho também essa simetria em relação ao eixo horizontal. Reparem, é como se eu tivesse pegado aquela figura anterior e tivesse rotacionado ela. Então, se agora o meu eixo X, o meu eixo horizontal é um espelho, o meu P vai enxergar aquele P' lá como imagem dele no espelho. E aqui, de novo, eu tenho que esses ângulos que eles formam aqui com a parte positiva do eixo X são iguais. Mas só que eu quero calcular sempre a posição na minha circunferência trigonométrica. Então, eu quero calcular o arco partindo do ponto A, que é esse ponto 1, 0, lá no sentido anti-horário até chegar ao meu P'. Como é que eu calculo isso? O que acontece aqui? Agora, eu teria uma volta completa e aí eu vou diminuir desse pedacinho, nessa parte que eu não quero. Eu vou lá começar a girar, né, na minha circunferência, eu paro antes de percorrer esse A radianos aqui. Então, eu vou fazer a continha agora 2π menos A radiano. Então, por exemplo, se eu tenho 60 graus, a gente precisa passar para radiano, né? Para a gente fazer 2π menos A. Ou poderia também fazer 360 graus menos 60. Mas vamos procurar trabalhar com os radianos para a gente ficar bem familiarizado. Se eu faço, então, 2π menos π sobre 3, né? Π sobre 3 é equivalente a 60, o π é equivalente a 180. 180 dividido por 3 é 60. Então, se eu faço 2π menos π sobre 3, eu obtenho 5π sobre 3, que seria, então, a imagem desse ponto P' aqui. Agora, por último, eu tenho mais uma simetria, que é em relação ao centro. Eu tenho que o ponto simétrico ao ponto P em relação ao centro é o ponto P' tal que o ângulo que o P forma aqui com o meu eixo X, que a gente chamou de A, esse ângulo vai ser igual ao ângulo que o P' forma com a parte negativa do X, né? Esses arcos aqui são congruentes. E como é que eu vou calcular, então, a imagem do P'? Como é que eu posso enxergar isso? Aqui de novo tá fácil, é só eu fazer meia volta, que é π, e somar esse arcozinho A, que eu vou chegar lá no P'. Então, eu vou fazer A mais meia volta, que é equivalente a π radiando. Então, por exemplo, se eu pego o ponto π sobre 6, que é equivalente a 30 graus, eu tenho que π sobre 6 mais π dá 7π sobre 6. E aí, então, 7π sobre 6 é simétrico a π sobre 6 em relação ao centro.